O John Cage, eu tive o privilégio de trabalhar com ele em Nova York, tornou-se um grande amigo. Ele faleceu em 1992, portanto, eu tive um bom tempo desde a minha chegada a Nova York até o falecimento dele, de aprender muito, mas aprender muito com ele mesmo, não somente sobre arte, mas também sobre a arte de viver. Era música e vida, música e arte o tempo todo, né? E essa música foi escrita em homenagem a Marcel Duchamp, que ele admirava, ele era amicíssimo do Duchamp, mais admirador do que amigo. E faz parte de um filme experimental do Hans Richter, de 1947, se não me engano. 1947. Tem uma série de artistas plásticos no filme, que ironicamente chama-se Dreams That Money Can Buy. E justamente a seção pequenininha que é do Duchamp é essa. E a seção é uma combinação de estaticidade e movimento. E como o movimento da obra do Duchamp nessa obra particular é um que se chama de rotorelief, ele fica girando, girando e produzindo outras imagens ao girar, essa peça calhou muito bem para ilustrar essa parte do Duchamp. E agora vocês vão ver por que está soando diferente o piano, né? Porque não é uma peça só para piano, é uma peça para piano preparado, que o Cage tinha trabalhado muito com orquestra de percussão. E quando ele foi acompanhar uma dançarina, uma dança que tinha que ser um ar assim meio africano, em 1940, o teatro não cabia a orquestra de percussão dele. Como tinha um piano no teatro de cauda, ele transformou o piano numa mini orquestra de percussão. E o Dante agora vai me ajudar graciosamente a despreparar o piano. Existe um repertório muito grande de piano preparado. Para esta função, eu escolhi uma preparação bem simples, que é para poder despreparar entre as peças. Tem obras que o pianista tem que ficar 3 horas antes do concerto só preparando. Imagina o tempo que levaria para despreparar. Então, essa só envolve peças de feltro ou alguma coisa que... Vocês terem uma ideia? Que vai fazer um som diferente, né? Mostra com o mute sem, né? Esse aqui é o feltro e aí é sem. E os dois pedais o tempo todo dentro, abaixados, o que muda também as cordas dentro que são usadas. E aí tinha que ter uma borracha, que depois eu vou falar disso na próxima peça. E isso foi um achado aqui no Rio de Janeiro, na papelaria Santa Luzia. Eles vendem, acho que é para pôr no lápis, é um tamanquinho de borracha. Depois vai virar presente para sobrinho, mas no momento está me substituindo as cunhas de afinador. Aí, nesse caso, esse pedacinho de borracha ele vai junto com esse parafuso, isso. Na mesma tecla. É isso aí. Então, na mesma corda lá dentro, né? São 3 cordas, entre uma e a outra está um parafuso e na outra está a borrachinha. E na próxima peça vai ser usada isso para substituir a cunha. Eu vou falar sobre isso agora. Então, cobrimos essa. Tá? Sim. Então, como o Dante falou anteriormente, vários dos compositores apresentados hoje são do que a gente chama da linha tradicional, considerada experimental. E foram muito influenciados pelo Cage. O Duckworth, que começou como minimalista e como música repetitiva, hoje em dia ele é considerado post-tonal. Ou seja, de 10 em 10 anos muda-se o carimbo, né? Assim como nós tínhamos o romantismo levando 100 anos, o classicismo não sei quantos anos, no século XX, cada 10 anos muda-se o ismo. Então teve o minimalismo e aqui é o post-tonal. Vários dos compositores dessa noite vão usar elementos da música popular. É o caso do Duckworth, que existe alguns ritmos e algumas harmonias que são dos blues norte-americanos. Você sabe que, falando essa coisa de minimalismo, que apareceu, sei lá, quando o Steve Reich fez as primeiras experiências dele, ele fazia com fita gravada, né? Ele ia deslocando, repetindo, e ele ia deslocando uma em relação à outra, e você começa a ter um monte de efeitos. Mas essa ideia de música repetitiva, eu quando fiz essa palestra sobre minimalismo, os exemplos que eu toquei um prelúdio de Bach, um prelúdio de Debussy, uma peça do Cage, aliás, um presente da Beatriz Roman, a partitura, uma peça do Erik Satie, e só a única coisa que de fato, enfim, era minimalista,
de verdade era de um brasileiro chamado Dmitry Servo, que eu achei divertidíssimo, porque era assim, minimalista nacionalista, né? Era minimalista com ritminho assim. Mas porque, na verdade, essa ideia da repetição, ela está incorporada na música ocidental desde barroco, pelo menos, né? Ela só no século XX, mas tem essa coisa, isso que a Bia está falando dos rótulos, na verdade. A gente, às vezes, é muito bom a gente esquecê-los todos e poder ouvir a música simplesmente pelo que ela é, né? Na verdade, eu acho que o grande barato desse programa que a gente está ouvindo hoje é justamente isso. Eu acho que é um convite, em vez de você ficar querendo matutar, falar o que é isso e tal, é simplesmente ouvir, curtir e viajar na música. Porque, no fundo, é isso, quer dizer, como eles estão manipulando, na verdade, timbres e tempos, né? Na verdade, o que eles estão querendo, o que o compositor quer fazer é levar você para algum outro lugar, te mostrar uma outra realidade ou, na verdade, um aspecto da realidade que, dessa maneira, você não tinha visto, né? Ou melhor, ouvido. Eu não sei se você falou, quando eu te contei, eu tive que voltar ao camarim. Eu não sei se você falou sobre o Schoenberg, que o Cage foi aluno do Schoenberg. Não falei. O Cage, ele era assim, ele tinha fascinação com algumas figuras, que ele sabia que eu sei a história. Ele tinha muita intuição para ver quem ia fazer parte da história. Um era o Duchamp, que ele realmente aprendeu a jogar xadrez para ficar amigo do Duchamp. E o outro foi o Schoenberg, que ele insistiu em estudar com o Schoenberg, e ele não tinha dinheiro, o Dante contou no primeiro concerto, e o Schoenberg falou que ensinava o Cage de graça se ele se dedicasse, dedicar a vida toda à música, a compor música. E quando eu tive a oportunidade de trabalhar com o Cage é muito conhecido por ter usado chance operation, que seria operações do acaso. Ou seja, alguns elementos são determinados e outros são deixados ao acaso. E eu lembro disso porque você falou da repetição, Dante, e o Schoenberg dizia que em música tudo é repetição ou variação. E aí o Schoenberg, como era o Cage, como era muito revolucionário, ele virou para mim e falou assim, aí eu falei para ele, ou algo diferente. E foi aí que ele incluiu a chance operation. A chance operation, com certeza, ser algo diferente, que não seria nem repetição, nem gravação, porque era deixado ao acaso. Por acaso, a peça de hoje não é com operações do acaso, mas já apresentei no Brasil várias vezes peças compostas com operações do acaso. Mas um pouco isso, inclusive, assim, só para arrematar essa coisa do Cage também, que essa relação com o Duchamp, inclusive, e essa coisa do acaso. Mas o Cage, por exemplo, ao usar, inclusive, assim, ao dizer que a música é o que acontece naquele momento. Né? Ele tinha aquela peça que ficou famosa no Scan 3 minutos e quanto? 4 minutos e 33 segundos. 4 minutos e 33 segundos. Se chamava a peça que o pianista entra de fraque, né? Senta no piano de cauda, cronometra 4 minutos e 33 segundos, levanta e vai embora. Né? E que parecia, enfim, uma provocação, uma tiração de sarro. E na verdade não é isso. O que ele a música é o que a plateia faz. São os ruídos, as reações, de repente alguém vaia ou alguém começa a dar risada. E ele usou muito isso, né? Ele tinha, enfim, essa ideia de que a música é o que acontece naquele momento, que nem o grande vidro do Duchamp.
George Crumb, nessa peça também, está usando elementos da música popular. Ele pegou uma melodia do Thelonious Monk, que é chamada Round Midnight. É uma melodia lindíssima. Se vocês forem no YouTube, vocês podem ver a Ella Fitzgerald cantando. E eu não promovo, não tenho comissão nem nada, só estou avisando que dá para ouvir isso. E essa melodia, então, vai ser como um esconde-esconde. Para mim, essa música é uma música de sonho, porque tem tantos níveis de percepção nessa música. Por exemplo, ele usa vários trocadilhos. Ele vai chamar essa música, como tem o tema popular chamado Round Midnight, ele usa o título da obra, é Eine kleine Mitternachtmusik, que é mexendo com a pequena serenata noturna do Mozart, que é super conhecida, né? Tem coisa ainda preparada, não foi nada como testar. E aí ele chama de Eine kleine Mitternacht, ou a Little Midnight Music. Essa é uma das poucas referências, tem várias, né? Algumas das referências tem cotação do Wagner, vai ter cotação do Debussy, que tem uma peça chamada Gollywog Cakewalk, e ele mexe com isso. Tem várias peças que ele vai trabalhar como pequenas citações. E o pianista tem que realmente ser um percussionista e um arpista, porque tanto quanto aqui no teclado, o pianista vai tocar dentro. Então, são técnicas estendidas do piano que se apresentam na peça do Crumb. E o que o Dante falou já, e também que eu concordo, é que, como ela tem essa metalinguagem, é para o público viajar. Realmente viajar, são tempos diferentes, linguagens diferentes, e não dá para a gente ficar pensando só em termos do discurso, né? Ou um processo linear discursivo. São como flechas de cinema. Para mim, é uma linguagem mais cinematográfica, em que apresentam flechas da história da música. Às vezes, a melodia desaparece, fica tudo dissonante. Às vezes, volta-se a tonalidade, porém com efeitos timbrísticos das cordas dentro. Só para lembrar, tem uma coisa, essa ideia de música noturna também é uma referência, na verdade, histórica. É uma coisa que vem de muito tempo, desde os noturnos de Chopin. E, na verdade, essa ideia de noturno é anterior. Ela já vem desde o barroco, do clássico. Né? A gente tem tanto que Mozart, né? Eine kleine Nachtmusik, que é a pequena serenata noturna, que ele faz esse trocadilho quase. O Bela Bartok tem uma peça que eu me lembro do nosso professor comum, Caio Pagano, tocando, que se chamava Música Noturna, em que ele começa a imitar, na verdade, os sons da noite. De repente você começa a ouvir um grilo, né, aquela coisa. E essa peça tem, para mim pelo menos, eu estou dizendo de sensação pessoal, de ouvi-la, é um pouco isso, é uma viagem noturna, é um passeio noturno, só que ela é um passeio urbano, né, ainda por cima, porque você ouve de repente assim, fragmentos de blues. Então é uma mistura de sons da noite com referências musicais, e, enfim, é exatamente isso, se não uma viagem, uma perambulação noturna, né? Sei lá se por Nova York ou por onde, mas de alguma maneira um pouco essa ideia de música de ambiente, né? Você tem os sons da noite, fragmentos de música que você ouve ao longe, ou esse tema do Thelonious Monk que vai e volta.
O Chevsky é uma figura incrível, muito controvertida, e no mundo inteiro está se celebrando este ano os 70 anos do Chevsky. Para mim soa tão estranho como as pessoas que cresceram com os Beatles, e aí vê que eles estão já, né, velhinhos. Então é muito estranho ver uma pessoa que foi muito revolucionário, ele era bem de esquerda, então ele saiu dos Estados Unidos, foi morar na Europa, e ficou conhecido muito na América Latina porque ele escreveu umas variações muito importantes e longuíssimas, dificílimas para piano, sobre o tema da América do Sul, El Pueblo Unido Jamás Será Vencido. E ele escreveu essas variações que a Ursula Opens, então namorada dele, gravou, dificílimas, e é uma coisa assim que fez fama mundial para o Chevsky, que foram as variações que ele fez sobre isso. Além dessa, ele teve uma fase também bem prolongada política. Hoje em dia ele se considera um nihilista, como ele diz. Mas essa peça eu gosto muito porque, especialmente nesse momento histórico dos Estados Unidos, ele está levantando uma canção que era usada para o trabalho, né, o trabalho muito forçado, que era com a indústria do algodão. E teve uma canção de protesto que foi feita sobre isso, chamado Cotton Mill Blues. Esse também vocês conseguem achar na internet para ouvir como é que era a melodia, mas vai ter citação o tempo todo aqui. E o que ele fez? Não sei as pessoas que estão familiares com o cluster. O cluster foi começado a usar com notação musical. Em 1910, 1912, o Henry Cowell, também um precursor desse movimento experimental norte-americano, ele passou a usar a mão, em vez desse sentido, assim. E vocês devem ter ouvido que eu fiz algum desses nas cordas, né, no crumb. Então, o Chevsky, o que ele fez? Ele usou esses clusters alternados para descrever as máquinas do moinho, né? O meu era um moinho que ia processar o algodão. Então, ele fica fazendo os clusters. O tempo todo fica aquela coisa cinética, obsessiva, que é para simbolizar o moinho. E a melodia que estava por trás, às vezes aparece, às vezes fica menos forte do que a máquina. Então, é quase como uma luta de sobrevivência do ser humano como pessoa, como indivíduo, numa realidade que devia ser massacrante trabalhar naqueles moinhos. Não, só para lembrar, porque, na verdade, essa peça, quer dizer, essa coisa do blues, que é música de negros norte-americanos. E, na verdade, quando ele está falando do trabalho nos algodoais e depois nas fábricas de processamento de algodão, ele está falando de trabalho escravo, na verdade, né, do que era quando os negros, era o que, principalmente no sul dos Estados Unidos, onde tem algodão, né, era mão de obra escrava. E, na verdade, a peça ela é um pouco lembrando isso, né, e a gente tinha lembrado, inclusive, ouvindo hoje na apresentação do meio-dia, ele faz, inclusive, ele uma coisa meio irônica, né, e tirar ele faz uma citação da Rhapsody in Blue, do Gershwin, que é, na verdade, quer dizer, o blues, quando os brancos se apropriam do blues, né, a Rhapsody in Blue, que é um concerto para piano e orquestra, e que, na verdade, nesse contexto, e vocês vão ouvir o que é essa sonoridade que o Chevsky faz, realmente, você ouve aquilo, é de uma frivolidade, né, é realmente uma coisa para mostrar, quer dizer, que a realidade de onde saiu essa música negra é bem outra, era de canto de escravos, né, se acabando nos algodoais, né, do sul dos Estados Unidos.
Música